Está claro? Esse testemunho. Ok, nous sommes à un programme, par la grâce de Dieu, à l'église évangélique Foursquare de Takir en Guinée-Bissau. Et nous sommes à un programme de 3 jours d'évangélisation, plein air. Et nous sommes aujourd'hui le premier jour et nous sommes avec l'évangéliste Boigny Sanya. Il va nous dire un mot en créole et après je vais vous le traduire en français. Muito boa tarde e muito obrigado por essa grande oportunidade. E meu nome é chama Boigny Sanya, evangelista guineense, que faz parte do corpo de alma de Cristo Jesus. E só para falar hoje um dia, nós estamos num grande programa na zona de Takir, Guiné-Bissau, uma zona muito popular, uma zona que tem sempre produtos de bom. Então por isso que a palavra de Jesus se entra ali hoje um dia para poder resgatar aqui almas que têm chamada de Deus, que está ainda na perdição. E hoje nós temos a palavra de Deus para poder impactar a sociedade guineense, impactar corações de todo o povo, fazer fácil para conter com Jesus Cristo de Nazaré. E por isso que nós temos esse programa de 3 dias que nós vamos despertar almas que estão ainda no socorro e gente que está distante de Deus para poder conhecer, para poder também estar perto. Então, o objetivo durante esses 3 dias de evangelização e campanha evangelística e de fazer chegar a palavra de Deus a que povos que Deus se dá uma sangue para encontrar salvação. Suma aqui no papel de formação, de discipulado, está papel de 2 ou de 3 partes até 4. Amém? Normalmente não tem a programação de pregar evangelho, ensina povos como é que deveria andar com Deus e como é que o povo pode conseguir alcançar a memória de Deus para poder chegar a destino salvação. Então por isso nós estamos nesse campo, nesse momento. Suma que a própria evangelista Boigny na pincha careta instrumento, sem perda de tempo, porque o motivo, a razão desse, é para fazer o seguinte vídeo como a hora que nós juntamos no corpo de Cristo e nós estamos conseguindo chegar a destino, coração daquilo que Jesus se ama. Que verdade de como o monca pode falar que precisa de pé, pé que pode falar que precisa de olho, porque se nós juntamos, nós estamos de som. Então, que tem especial no corpo de Cristo, nós tudo mesmo, Deus está olhando para a mesma coisa. Então, é a razão de a mim próprio pega a careta para pinchar, para fazer o povo de Deus se ver como na verdade. E que tem lugar mais bom e tem lugares pequeninos. Tudo lugar no corpo de Cristo é lugar. Então, se nós juntar, nesse momento, não pode pregar a palavra, não pode pinchar a careta, não pode estar em outros lugares também para pregar outras coisas de Deus. Mas nesse momento, nós temos que juntar no corpo de Cristo para te cantar a mensagem de Cristo. Porque o papel fundamental de tudo evangelista e de pregar a palavra é um ordem supremo. Leva a mensagem de Deus e para tudo gente que nunca tem oportunidade de ouvir também a palavra, para poder ouvir a salvação. E nessa base que a nós está ali, para fazer tudo gente compreender como é Jesus é real. Amém? Bye bye.